Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso vê-lo. Peço-te que me aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Trazei para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. Então o patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nesta quarta-feira, debruçamo-nos sobre Romanos capítulo 12, versículos 5 a 16a. Na parte da tarde teremos a oportunidade de continuar nosso caminho de meditação e reflexão através do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Embora sendo muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Uma nomenclatura clara para dizer da unidade da igreja e da necessidade na qual o amor seja sincero, apegando-nos ao bem e detestando o mal. Um amor fraterno, como irmãos, que unidos com terna e verdadeira afeição, nos faz correspondentes e corresponsáveis pela vida uns dos outros. Corresponsáveis, não vigias e detentores da vida dos outros. Corresponsável no sentido de cuidar, zelar, orientar e, portanto, como diz a própria leitura que nós escutamos, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Dando atenção, tendo consciência da importância da vida de qualquer outra pessoa, não como donos ou vigilantes, mas como aqueles corresponsáveis a ajudar as pessoas a encontrarem caminhos. Não porque se seja melhor, mas com a consciência, todos nós somos um. A vida da qual participamos é a vida de Cristo. Todos temos como missão fazer com que o Senhor chegue ao coração de tantas pessoas. É por isso que a importância daquilo que é dito, nas mais diferentes formas de ação e missão, todos, com a graça que recebemos, específica para cada um e segundo o nosso dom, fazermos bem aquilo que nos cabe. A imagem apresentada nos versículos 6 a 8 é simples e direta. Se a graça e o dom recebido é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. E aqui um detalhe. Essa profecia não é aquela atitude que muitos a tomam como charlatãs,
charlatães, é isso mesmo, né? Ah, que bom, graças a Deus, viva o português, gente. Como charlatães de ficar prevendo a vida dos outros. Tem gente que gosta disso. Falando do futuro dos outros. Ou às vezes em determinadas assembleias levantar a mão e falar coisas desconexas. Não, a verdadeira profecia, ela é exercida em harmonia com a fé. A verdadeira profecia é aquela que leva em consideração e ela tem consonância. Aliás, ela é ressonância, melhor dizendo, ela é ressonância daquilo que nos foi apresentado e ensinado por Jesus Cristo através da Escritura, da tradição. Uma profecia que é responsável pelo que fala, e não fútil e frívola, como tantos falam de tudo e ao mesmo tempo não fazem e nem falam nada. Acrescenta-se até mesmo sentimentos. Mas como nós sabemos, responsabilidade e vida não se dá em sentimentos, mas em comprometimentos. Qualquer um que se arrogue como profeta e fale de futuro, mas não constrói nada no presente, é charlatão. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Ora, se a minha habilidade é de fazer as coisas, cuidar de pessoas, zelar por elas, então vou fazer isso bem e com responsabilidade. Não como dá ou sobra, mas bem. E nós sabemos identificar muito bem uma coisa que é feita de qualquer maneira, com desleixo ou com aquele espírito. Assim tá bom. Sempre foi assim. Ah, tá beleza. Ah, ninguém vai notar. O serviço bem feito não leva em consideração o que os outros vão notar, mas o serviço bem feito leva em consideração que aquilo que é bem feito ajuda a edificar. Demonstra a importância e o carinho que os outros têm. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino, ensinar aquilo que é preciso em consonância à fé, ensinar para que o outro, inclusive, adquira a estatura e a força necessária para caminhar sozinho, ensinar, levando em consideração não o que ele quer, mas o que ele precisa, ensinar, não para confortar este ou aquele, para agradar este ou aquele, seja o pai ou a mamãe, como por exemplo os professores têm esse grande e pequeno, grande desafio e pequeno modo de contribuição dos pais e também do Estado. Ensinar à vista daquilo, esta pessoa lá na frente, ele pode não usar isso, mas ele precisa aprender a isso. E o de exortar. A exortação ela tem uma característica muito bonita, porque a exortação, ela parte do princípio que não é o modo com que eu serei visto, se eu vou agradar ou desagradar, mas demonstra um comprometimento e um respeito para com a vida dos outros. A exortação, antes de simplesmente tentar falar mal, agredir, chamar a atenção, ela tem um caráter tão bonito que é o de alertar para que a pessoa que caminha em direção a um buraco, nele não caia. Isso significa que você reconhece a importância dessa pessoa, que ela não é qualquer coisa. Ao contrário de muitos que a empurram, você tenta tirá-la. A exortação, no início ela pode inclusive ser indigesta e intragável, mas depois que passa um tempo, aquele que é exortado e sabe que a exortação foi justa, ele agradece. Ah, mas como é bom você perceber, quando as pessoas entendem o que é uma exortação bem feita, porque mostra o comprometimento que você tem com ela, e coisa que muitas vezes alguns amigos e aqueles que lhes agradam não têm.
Aquele que vai distribuir donativos que não são seus, os distribua com simplicidade, não para conseguir a amizade interesseira de alguém. Quem preside, como aqui o faça com solicitude. Não deve procurar ser um popstar. E não só presidir aqui, não é simplesmente presidir uma Eucaristia, é presidir uma comunidade. Não seja e não precisa ser o centro das atenções, porque outro é quem deve ser o centro de tudo. Aquele a quem nós devemos a nova história, Jesus Cristo. E que quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. As obras de misericórdia, lembremos somente algumas: sepultar os mortos, dar água a quem tem sede, matar a fome de quem a tem, instruir os ignorantes. Aqueles que ignoram determinadas coisas, ensiná-los, formá-los. Portanto, em cada uma dessas coisas, o amor seja sincero. E claro, um amor sincero não é aquele que fala, é aquele que mostra o seu comprometimento. É aquele que nas atitudes demonstra realmente o valor que dá àquele que é amado. Mostra a quem ama o que realmente significa ver a sua vida com uma característica primordial. Você é único. Única. E na fé cristã, isso não é opcional. Portanto, a carta de São Paulo aos Romanos, trazendo a imagem daquilo que nós já ouvimos algumas vezes na carta de São Paulo aos Coríntios, sobre o corpo, agora ele dá um caráter tão bonito e sério, que ele conjuga exatamente a dinamicidade dos vários membros do corpo de Cristo, portanto, todos os batizados, na dinâmica da salvação. Porque essa carta, ela tem como principal objetivo formar homens e mulheres na dinâmica da salvação. Deixar claro para eles do que eles participam. Justificados pela fé em Cristo, batizados como novos homens e novas mulheres, lutando contra aquele homem egoísta, autocentrado, indiferente. Precisam dar espaço para que o homem, à imagem e semelhança de Cristo, cresça no seu viver. A fraternidade do amor, aquela que nos une, não significa que ela não tenha as suas arestas. A fraternidade no amor é aquela que faz com que nós percebamos, ainda que alguma coisa precisa ser ajustada em mim e em você, o nosso horizonte faz com que, no respeito, na seriedade e no comprometimento, estejamos próximos e caminhando juntos na mesma direção. O zelo e a diligência, o fervor do Espírito, seja expresso no serviço constante ao Senhor, por causa da alegria que carregamos, a esperança em Cristo, e que nas tribulações a nossa fortaleza demonstre também a eficácia da nossa oração. Portanto, socorrer santos em suas necessidades, persistir na prática da hospitalidade, abençoar os que perseguem, os que nos perseguem, e abençoar também os que não têm o melhor sentimento por nós, ao contrário de amaldiçoá-los, alegrarmos-nos com os que se alegram e chorar com os que choram, nada mais é do que uma demonstração daquilo que percebemos como significação da vida humana que foi tão amada e buscada por Cristo. A nossa vida, a nossa história.
A carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 5 a 16, abre exatamente uma consonância séria a respeito daquilo que no Evangelho, que nós nos debruçaremos mais à tarde, na missa das 3 horas, precisamos ter. Porque é fato, Cristo, nosso Senhor, veio primeiro ao seu povo, e muitos deles não o acolheram. Também foi apresentado por Paulo e tantos outros a povos pagãos. Também muitos não o acolheram. Mas a quem o acolheu foi dada a capacidade de ressignificar a sua história nesses moldes que acabamos de ver. Que, a princípio, parecem simplesmente meras formalidades, porque nós que fomos educados dentro de uma sociedade tida como cristã, achamos que isso realmente seja o mínimo da vida. E, na verdade, muitos de nós falamos de determinadas coisas, mas falta aquele ímpeto simples de, no momento mais íntimo, isso se tornar carne, vida e prática constante. É simples e sério, porque quando nós nos acostumamos a determinadas coisas, a determinadas práticas, nós não percebemos quando elas são maléficas. Me lembro uma vez de um menino que tinha o costume de comer muita manga verde com sal. Você também já fez isso, né? Não preciso nem falar, porque a boca já encheu d'água ali. Manga com sal, e comia aquilo todo dia, todo dia. E a mãe dele falando assim, para com isso, que isso vai fazer mal para você. Para com isso, que isso vai fazer mal para você. Para com isso, que isso vai fazer mal para você. Teve um dia que esse menino pegou uma incongestão e ficou com uma barriga de um tamanho e foi parar no médico. A mãe, obviamente, como é próprio de toda mãe, ela olhou para ele e falou assim, eu te avisei, não avisei. É porque elas são boas. Quando elas querem pisar no pescoço da gente, elas não levantam o dedo, só dão aquele sorriso de canto de boca, sarcástico e maléfico. Não é, meninas? Enfim, uma coisa que talvez pareça normal e que não há nenhum problema, é como tomar uma gota de veneno todos os dias. Com o tempo começamos a ter determinadas reações, mas se não temos a ciência de que isso nos mata, levaremos um sofrimento longo, até que um dia tudo para. Eis aqui o problema. Há determinadas práticas do que foram apresentadas por Paulo que para nós parecem tão óbvias, mas são exatamente aquelas que mais nos escapa, porque tudo que é muito óbvio, geralmente já damos como pago ou executado. As minúcias de qualquer processo, de qualquer vida, elas podem passar desapercebidas porque se tornam tão corriqueiras. E vejam que coisa interessante, em serviços, em receitas, o mais fácil, em receitas, o ingrediente que mais se esquece é aquele que é o mais óbvio. O fermento, por exemplo. Um minuto de distração, o fermento passa. O que quero dizer é isso, nós temos a ideia de que nós todos somos cristãos, e cuidado, porque essa ideia é a que nos joga para o buraco. Porque tudo aquilo que a carta de Paulo fala são coisas tão óbvias para quem tenha abraçado Jesus Cristo, e elas tomam ressonância até hoje em nossos corações, porque são as que mais escapam. Qual é o nível de nossa solicitude responsável pelo bem dos outros, e não a fofoca? Qual a proporção do amor sincero que nos rege quando, detestando o mal, apegando-nos ao bem,
nos sentimos corresponsáveis pela vida dos outros? Até que ponto aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós exortamos, tem realmente comprometimento com o fato de que toda pessoa precisa alcançar vida plena em Jesus Cristo? Qual, de fato, é a nossa intenção quando os nossos donativos não são dados com simplicidade? Vejam, simplicidade não significa que não precisemos motivar outros a fazê-lo. Mas aqui está um hábito que todos nós devemos ficar atentos. Quando damos algo a alguém e o nosso coração se infla da vaidade. Quem preside, como aqui o faço, ou tem a presidência numa comunidade, ou até a presidência, a condução de um grupo em qualquer dinâmica da fé, é a solicitude que o marca? Ou é outro sentimento menos nobre? Não é à toa que existe aquele ditado: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Como se algumas coisas que nós fazemos fossem algum poder. Existem coisas que nós fazemos que nós precisamos de tanta vaidade e buscamos tantas prerrogativas que no fundo não fazem diferença alguma se não forem feitas com solicitude, comprometimento e amor. Talvez seja exatamente por isso que somente aqueles lugares que são mais apresentáveis e mais vistos que são tão valorizados. Enfim, quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. Caríssimos, para terem uma ideia, será que alguém se alegraria, teria a alegria de fazer a obra de misericórdia de sepultar um corpo em decomposição? Permitam-me trazer à cena um filme que vi uma vez, onde um homem, ele é um filme lindo, no qual ele é um violinista, eu acho, muito bom, e daí perde o emprego e vai para a sua terra natal, onde sua mãe acabara de falecer. E lá ele precisa começar a trabalhar, ele vai trabalhar exatamente fazendo aquilo que na cultura do Japão seria horrível: preparar os corpos para serem sepultados. E uma das cenas é quando ele vai preparar um corpo que estava mais ou menos há 6 dias em decomposição. Preparar esse corpo para ser velado com dignidade. E no processo que eles faziam era justamente dar àquele corpo inerte traços da vida para que ele fosse honrado no seu sepultamento. E existem histórias fabulosas. A mais interessante é quando ele tem que preparar o corpo de seu próprio pai, que não o via desde criança. E à medida com que ele trata o corpo de seu pai, preparando-o para ser sepultado, ele ressignifica toda a sua história e toda a sua vida. A obra de misericórdia, não na perspectiva cristã, a obra de misericórdia que ele fazia, ao recompor os traços de seu pai, era ao mesmo tempo a capacidade de ressignificar a sua história. Aqui, meus caros, permitam-me dizer, o que Paulo está dizendo é: se realmente vocês se encontraram com Cristo no comprometimento da vida como comunidade, no comprometimento da vida uns com os outros, vocês poderão inclusive ressignificar a própria história, porque vocês verão uns nos outros o mesmo comprometimento que Cristo tem para convosco, para com vocês. Talvez seja exatamente por isso que nós não consigamos entender tantas vezes a que Jesus nos chamou. Alguns querem que Ele seja o Senhor que está demasiadamente no céu e não nos toque. Outros querem que Ele seja tão seu que não é de mais ninguém. E poucos nos esquecemos que Ele só veio nos trazer vida
E nessa dualidade que nós às vezes o colocamos, ele não consegue fazê-lo, porque nós cuidamos do que é mesquinho, pequeno e rasteiro. Fomos chamados a uma vida tão maior com ele. É essa que nós buscamos?